Gente, eu falo que não vou fazer os vídeos todos os dias e tal, eu vou deixar um dia para o primeiro vídeo. Mas é que acontece cada coisa no mercado todos os dias que, que realmente motiva, né? Fazer vídeos. Então, vou pedir para vocês aí, aqueles que ainda não se inscreverem ao canal, por favor, dê a moral, dê o like, custa nada. A gente está fazendo esse trabalho aqui de graça para ajudar todos aqueles que queiram entender como é que funciona a metodologia da Brooks e a aplicabilidade dela nos mercados aqui no Brasil, no mini índice, no mini dólar. Então vamos ver o que aconteceu no dia de hoje, um dia bem curioso e bem interessante. E hoje a gente fez um tradeaço, isso que eu quero mostrar também afinal, trade de 11 para 1, 90 pontos de stops. E veja aí como que a gente identificou esse trade, como que você também pode, aprendendo metodologia Brook, fazer trades como esses. Dê o like aí, por favor. Hoje, gente, eu vou fazer meu melhor para tentar explicar o dia de hoje, né? Que foi meio complicado em alguns aspectos que vocês vão ver. E também vou explicar o trade de 11 para 1 que fizemos hoje, vários no grupo, mas no grupo do Discord. Mas que realmente chegou onde a gente esperava chegar. Então, vou mostrar um pouquinho como que eu fiz esse trade de 11 para 1 hoje. Salvou o dia, né? Trade do dia, de fato. Mas o importante aqui é o seguinte, a gente tinha essa mínima aqui, a mínima majoritária no dia anterior, tentou romper ontem e falhou. E hoje tentou romper na barra 1, né, falhando, deixando sombras na barra 1, 2, 3, 4. A gente, se para simplificar, o que podemos dizer é o seguinte: ela tentou romper o 121K, né, de manhã e não conseguiu. Então, qualquer compra aqui acima dessa linha preta poderia dar o resultado. Então, o range estava desde a linha preta, 121K, até as EMAs. Então, cada vez que tocava uma EMA, falhava, né? Tocava na EMA dos 5, falhava. Foi testar a EMA dos 15, falhou. Testar a EMA dos 15, double tal, e falhou novamente. Então, ambiente de limit order market, né? Então, era comprar em cima e, perdão, vender acima e comprar embaixo e sair em scalp. Aqui eu consegui uns trades, né? Consegui um trade bom, como por exemplo aqui na 12, saí no close da 4, excelente trade, por exemplo. Tentei comprar, saí no zero. Normalmente acontece isso quando você não sabe, por exemplo, que está o mercado de ordens limitadas, por exemplo, aqui na 6, 7, 8, que deixou essa 4 barras consecutivas de alta, realmente você pode manter esperando que, bom, uma segunda perna. Dia 14, mantendo o stop aqui embaixo, foi interessante, 14,15 a 17,78 para cima. Eu sei, uma perna, duas pernas, estão esperando fechar esse gap que estava lá em cima, muito perto. Então, manter aqui uma compra buscando esse gap, e foi o que eu tentei fazer durante a manhã. De alguma forma consegui comprar aqui, acima dessa 12, como falou true, foi na EMA dos 15 e falhou novamente. Então, essa era a dinâmica. Double bottom, excelente setup para ir buscar esse close do gap de abertura que estava perto, né? Então era um excelente alvo. Então tentando esticar para ganhar esses 200 pontos adicionais, ele vai te pegar aqui embaixo, né? Então esse é o risco realmente. Aí quando você faz o switch, e o switch é o que faz um bom impulso como esse aqui, aí quando a gente vê um impulso, um rompimento do trading range, que a Brooks fala, rompimento do trading range, é basicamente você projeta esse trading range para baixo e olha onde ele foi. Exatamente ali. Então, talvez a gente poderia pensar que isso aqui precisava de uma segunda perna, mas na verdade
Isso aqui conseguiu seu objetivo, um rompimento, e foi buscar o MM do trading range. Então, realmente uma segunda perna aqui já não era esperada, mas eu estava realmente, não tinha visto isso, senão até agora que estava fazendo um pouco uma revistando o que eu fiz hoje, e realmente aqui já não era mais para a gente buscar uma correção no ponto de rompimento e tentar buscar a segunda perna, né? Então, um pouco do que se explica aqui, que aconteceu aqui, realmente tem a ver com isso. Não tinha mais saldos para baixo, né? A não ser que esse microgap ah, eh, ficou aberto, então você pegar, como eu tentei vender aqui 40 e tal, para buscar esse close da 35, assim, a gente está falando da 34, 36, está falando de que esse trading range virou trading range debaixo do 121K, provavelmente a gente poderia buscar isso aqui como um alvo. Então, em alguns momentos, tentei buscar vender aqui para buscar esse microgap, fechamento microgap. Os caras não chegou lá, né? Então, por exemplo, eu vendi 40 e por aqui para 46, vendi a 48, ele até que deu 1 para 1, a 46 por aqui, mas não achava suficiente, eu achava que poderia vir, então ela voltou, duas pernas, é, mas tudo se desenvolveu embaixo desse 121K. Então ele fez o shift para baixo e se manteve falhando desde a barra 42 até 63, umas 20 barras embaixo do 121K. Isso basicamente, se a gente vê nos 15 minutos, você vê claramente que a gente fez ali um que eu chamo caixa de Pandora, que é um TTR nos 15 minutos, né? Você vê claramente um TTR nos 15 minutos. E eu estava esperando essa barra aqui, a 25, que é a barra que libera, né, os males da caixa de Pandora. Claro que isso aqui a gente subiu depois, mas já estava, se estava já dentro do, da minha visibilidade, porque na verdade chegou um momento onde eu não entendia o que estava acontecendo aqui. E eu vendi baixo a 58, buscando isso aqui. 59, entendeu? Foi boa. E aí vem essa barra 60 e toma stop acima da 56. Então, aconteceu, né? Aconteceu e estava meio complicado. Só que aqui, por exemplo, essa 59, se a gente fazer essa perna, né, toda, ou desde o ponto de rompimento onde a mente começou, né, a seguinte lateralidade, então uma lateralidade, pode-se falar que esse é o momento de lateralidade em tendência, impulso, outra lateralidade. Esse aqui foi 50% desse rompimento. Então, depois do rompimento da lateralidade. Então, pode até fazer sentido, né? Que traders que tenham vendido aqui embaixo e escalado aqui em cima, buscando segunda perna, desistam aqui na 59, né? Como parece desistiram quando chegou à metade, né? O 00 break-even. Então, traders que venderam aqui embaixo, venderam aqui em cima, saem no 00, que nesse 50%. Provável isso. Isso gera essa perna, uma excelente perna 60, 61, 62, tá? E é uma perna que fecha acima da EMA, deixando o EMA gap. E vocês podem observar aqui, é a primeira vez que deixam o EMA gap, então isso é um elemento de pressão. Quando você tem esse elemento de pressão, né, obviamente isso não quer dizer que ele vai reverter dali, né, esse elemento de pressão daqui, né, um EMA gap, é a primeira vez que acontece. E depois, bom, testa a EMA dos 15, obviamente, e os 121K ao mesmo tempo. Então, aí falha novamente nessa 63, uma OB, né? E ela faz uma bandeira em 3 pernas, testando esse microgap que estava aqui aberto. Então, aí onde
começa a história da barra 70. Quando a barra 70 se estava formando, já eu sabia que tinha uma micro wedge aqui, e aí eu coloquei isso aqui que eu sempre falo, né? Em wedges I trust, vai ele mostra. Então, uma bandeirinha como essa, né? Praticamente nos 50% da perna, se a gente ver, vamos ver se isso era 50% dessa perna. Era exatamente 50% dessa perna, daqui dá um pouco mais, né? Então, sim, na área dos 50% da perna, não wedge com esse. Então, a gente tem uma MH, uma tentativa de retomada em 3 pernas e uma barrinha como a 70. Essa barrinha 70, ela tinha 90 pontos de stopper, realmente, tá? Então eu falei para o pessoal, 90 pontos de stop com um potencial de 11 pontos. Por que 11 pontos? Porque eu estava vendo, não somente estava vendo o gap aqui, estava vendo 122K, né? Então poderia chegar a 122K. Eu achava que poderia vir aqui na 91, então de ontem, né? Mas obviamente esse gap aqui era o principal alvo, né? Depois tinha os outros alvos, né? Mas o alvo de perna 1, perna 2, que depois que a gente teve esse, o único alvo que a gente tinha presente nesse momento era o alvo da micro do gap de abertura. Então até o gap de abertura tinha uns 8 vezes de 8 vezes o risco dessa barra. Então, micro wedge. Por que é importante uma wedge? Porque a falha dessa linha de canal tem um edge importante, né, para o trader. Então, a chance dela romper uma linha de canal é apenas de 25%. Em wedge, né, como está aqui em correção, 50%, é um setup aí excelente de compra. Então você espera duas pernas para cima, ou de reversão, né, ou laterais, a partir de uma wedge. Então, isso é importante, porque você tem a certeza de que vai ter duas pernas na maioria das vezes. 75% das vezes você vai ter duas pernas, mesmo que seja lateral ou que seja de reversão. Então, é isso o primeiro alvo. Então, o primeiro alvo, o alvo mínimo da wedge são duas pernas, né? Então, isso é o que a gente tem que saber. Então, você toma 70 e tem esse alvo claro, duas pernas. Você tem um edge de que para embaixo das 70, né, romper essa linha de canal, tem apenas um 25% de probabilidade, né? Então, por isso que as wedges são importantes, né, operá-las. E a barra 70 é uma barra pequena de 90 pontos, né, com um potencial enorme para cima, de alvos para cima. Todos os topos são alvos, né? Então tem muito magneto aqui em cima. Então isso por isso a 70 é uma excelente barra, né? Então nós fizemos esse trade no grupo de Discord da 70 e fomos acompanhando, né? Primeira coisa é tem uma LTV aqui, LTV rompida apenas em hoje. Então foi o primeiro indício. A 73 foi uma barra que fechou de novo no 121K, poderia falhar ali, então ainda aqui não temos um follow through, não temos uma mudança de premissa com relação a esse 121K, poderia falhar aqui e cair de novo, né? Ou poderia fazer a segunda perninha aqui e acabou, né? A coisa boa desse 73 é que fechou acima da EMA dos 5 minutos, mas testando de novo um double top a EMA dos 15. Então, isso ainda não era uma barra que poderia nos levar para uma aceleração do preço a nosso favor. Onde que acontece a aceleração do preço a nosso favor? Nessa barra 74, uma outra barra
interessantíssimo para tomar. Quem estava, era uma barra de 100 pontos também, 90 pontos. Mas quem falhou a 70 poderia ter pego essa aqui 100 pontos, né? Por que isso? Fecha acima da EMA dos 15 pela primeira vez no dia, né? E fecha acima da EMA dos 15 e deixa um micro gap aberto aqui embaixo, um elemento de pressão importantíssimo. Então, esse micro gap aberto abaixo com a 74, como fechou, isso aqui é uma compra excelente também para aquele que não pegou a barra 70. Então, isso é uma compra de FBO, isso é uma compra basicamente de BO do trading range que estava até aqui, né? O BO do 121K, o BO do trading range. Então, essa compra aqui de BO é fundamental. Tanto é que ela não veio depois, né? Deixou o microgap aberto e ainda continua aberto. Então, como uma barra de 100 pontos, pode deixar o microgap aberto como esse, por causa do breakout. Então, 74, 75, 75 contra vendedores no microgap que estava aberto, que era um alvo, então aí se manteve, mas ainda se fechou assim. E aí começa a aceleração, obviamente, depois de preencher esse gap, começa a aceleração no 76, né? O legal de tudo isso aqui é que eu estava comprado e eu não soltei por nada a compra aqui, apesar de que tinha um topo aqui, né? Teste da M60, a gente sabia que ia sentir ali, e ela sentiu, veio micro wedge num minuto muito lindo, a gente vai ver algumas imagens que eu tenho aí disso, mas eu entrei, por exemplo, na micro wedge aqui, buscando a bandeira, e saí basicamente aqui, quase que na máxima desse. Tinha saído aqui, mas quando ele ficou com muito tempo tentando subir, deixou sombra aqui. Eu tentei uma primeira vez sair acima dessa barra pelo micro canal, um pouquinho de medo também, vamos lá. Saí aqui e depois saí da segunda parte embaixo de 83, só que depois recomprei no double bottom, quando ele falhou no double bottom aqui, recomprei no close essa barra 84 com todos os contratos e saí aqui dessa parte. Então, eu fiz 2 scalps aqui nessa bandeira, excelentes scalps, e ao final saí de meu trade original aqui no close barra 87, a maior barra de todas. Então é realmente uma maior barra de todas. Eu tinha 3 puxadas aqui, então alcançando o alvo mínimo, eu saí aqui fiz uma parcial aqui nessa 87 e fiquei com outra parte, né, para ver se chegava lá no 122K, só que ela revertiu dessa forma e teve que sair embaixo da 91 para assegurar esse trade, né, para colocar no bolso. Mas aqui também fez um micro wedge, talvez a saída não teria sido a melhor opção, né? Fiz uma micro wedge, tentei comprar novamente aqui, comprei novamente aqui e saí na barra 99, definitivamente desse trade. Outra bandeira também aqui, não, na verdade aqui foi um outro trade, né, que não está no que eu vou mostrar agora. Então, basicamente, entrei aqui com 70, 90 pontos de stop, eu fiz 1.300 pontos aqui em essa operação, em total. Então, de 90 pontos para 1.300 pontos em toda essa operação, chega a ter quase 2.000 pontos, 2.200 pontos cheguei a ter de gain aqui nessa operação. Então, todo aquele que fez 10 contratinhos aqui e foi até o alvo, esse trade rendeu, só contando os contratinhos, contando os números, esse trade rendeu 755 pontos. Então foi um trade de 8 para 1, realmente, ao final de tudo. Aquele que foi, por exemplo, teve a visão de fazer SMM, como aconteceu aqui, movimento projetado para cima,
poderia ter saído no tique do algo de uma lateralidade rompida para cima, né? Poderia ter saído aqui no tique e aí sim ter uma, digamos, mais vantagem ali, né? Então, esse foi o trade da barra 70, por isso é importante a gente identificar, saber contar pernas, saber o que é uma wedge, testando após um impulso, uma bandeira de alta, em forma de wedge, né? E perna 1, perna 2, perna 3. Então, essa perna 1, não, de rompimento, se projeta ela hacia perna 2. Então, perna 1, perna 2, esse aqui seria talvez o algo mais ótimo de todos, né? Então, isso aqui, desde a 70 até esse algo, estamos falando de 222 pontos, né? Quase 9 para 1. Então, foi o trade de hoje espetacular. Vou mostrar um pouco dessas, operações que a gente fez hoje, mas se dá para mostrar aqui. Aqui eu não gravei porque não estava em casa, né? Mas aqui a gente consegue ver a entrada, né? Na barra 70, claramente a wedge, o micro gap, testando a wedge contra a 70, excelente barra, fechando quase que na máxima. E eu comprei ela no fechamento dela, digamos, acima dela, né? Fica acima dela. O que estava aqui era a EMA, mas a EMA estava lateral. Então, quando a EMA está lateral, tanto faz, não importa nada. E essa EMA é cruzada. Quando está lateral é porque o movimento é lateral, então ela não tem nenhum tipo de. Não funciona como resistência nem como suporte. Então, tanto faz. Essa EMA você pode tirar, não tem problema nenhum. E a 70 foi uma excelente barra que a gente vê como marca os microgaps, né, que são muito importantes quando a gente vai a gerenciar. Sem microgaps não tem força, então não tem pressão de compra, tem que ter microgaps. Acima dessa aqui, 121K, eu esperava rompimento, 74, assim, dessa linha vermelha. E aí já falei para o pessoal, chegando a aceleração chegou, tinha esse algo aqui, 77 encontrou vendedores onde tem que encontrar, então isso aqui é normal, mas ela nem foi uma, uma leone foi acionada, imediato foi comprada, então um comportamento taxano, 79 tentou ir embaixo, da 78 encontrou compradores na 77, excelente barra. Então, tudo estava muito bem aqui, realmente. Essa barra 78, que você pode dizer que era maior de todas, era 180 pontos, a gente viu a TR, estavam vendo a TR. Por que é importante ver a TR? Porque já tinha conversado com o pessoal. A gente tem que sair em 3 vezes a barra que tem um tamanho de 3 vezes sua TR. A TR estava em 100 pontos, de fato essa barra é de 90 pontos, né? Então eu esperava uma barra de pelo menos uns 300 pontos para sair. Esse tem 180, 2 vezes esse aqui, mas ainda assim eu acreditava que não era a saída correta, né? Isso aqui é basicamente o scalp que fiz, né? A olhazinha, você vê a linha de canal no M1, uma linha que eu trouxe no M1. A gente às vezes vê essas 3 barras fechando quase que na mínima, que ele se assusta. Quando você vê no M1, você consegue ter uma clareza do que acontece, né? Então, comprei aqui no close do 81, deixei estar um pouquinho mais embaixo, né? 10 contratos comprei aqui e fui gerenciando, né? Pouco isso aqui. Se dá para. Acho que não dá para executar aqui. Acho que não estou falando, mas era isso. Depois eu digamos como um scalp
tem alvo lá em cima, colocou uns ticks embaixo do close, mas também estava gerenciando essa linha azul, que era a mínima do dia anterior. Protegi minha entrada estava aqui no close 71, protegi ela para não perder e não piorar meu médio. Então você tem que proteger rápido esse tipo de, de entradas. Então, em wedge side trust, porque isso aqui é uma micro wedge no M1, parece que o M1 é importante ali. Então aqui vemos aí, eu fiz, quando essa barra fechou, fiz um parcial, porque não gostei dessa sombra acima, né? Veio 83 e coloquei meu stop da saída de, do scalp, da outra parte do scalp, embaixo de 83. Que realmente eu não gostava, eu esperava que ele fosse comprada como estava sendo nesse momento. Então aqui vemos que tinha 15 contratos nesse momento. Aí depois comprei novamente na 84 no M1, a gente dá para ver outra olhezinha bonita fazendo double bottom no M1. Comprei de novo ali. Aí essa vez deixei o stop aqui embaixo da 81 e tentei gerenciando. Olha como você vê aqui claramente no M1 essa wedge que estou falando. É uma wedge, uma, duas, três puxadas, double bottom. Eu já tinha traçado essa linha azul, comprei ali e peguei essa, de novo, essa bandeira aqui, né? Então, fiz duas bandeiras perdão, dois scalps em uma bandeira. Um scalp saiu meio que alguns pontinhos, mas esse aqui foi muito bom, mas muito bom. Esse daqui para esse aqui não executa, por alguma razão não está executando. Bom, o trade foi e aí eu terminei saindo desse aqui. Assim que a barra fechou, eu saí desse aqui. Saí até curto, né? Porque depois veio outro spike cá, né? Afinal, terminei saindo desse trade embaixo do 91. Estava com 1000, a gente conseguiu aqui 1515 pontos. Né? Terminei saindo embaixo do 91 desse trade. E essa aqui foi a outra bandeira que peguei. Né? Depois que eu saí embaixo do 91 do trade da barra 70, teve uma outra micro wedge aqui no M1 e comprei após essa barra 93. Comprei acima dela 10 contratos e aí eu só esperei, deixei o stop no swing anterior, que é o swing majoritário, como é um stop técnico normal, né, para segurar, porque bom, essa perna seguramente ia ter uma segunda perna. Então eu preferia segurar, tinha a EMA dos 15 minutos aqui embaixo, então bom, vou colocar o stop aqui no suporte majoritário, a mínima majoritária, deixei o stop ali, 210 pontos, e fui no meu scalp, que deu. Estava buscando esse microgap aqui e saí completamente um scalp 1 para 1 nessa bandeira H2 Bull Flag também. E aí praticamente finalizou o meu dia com esses dois par de excelentes scalps. Valeu aí pela atenção, gente.